somos a Bemisa e desenvolvemos oportunidades minerais no Brasil. Hoje, estamos presentes em todas as regiões do Brasil e contamos com mais de 1.150 colaboradores diretos em uma história de 17 anos de dedicação, conquistas e busca pela excelência. Temos como base de nossa cadeia de valor a exploração mineral. Desde a nossa fundação, realizamos mais de 215 mil metros em campanhas de sondagem. Hoje, a Bemisa se consolida como uma empresa que cresce de forma sustentável por meio da inovação e da melhoria contínua de processos. Acreditamos no enorme potencial geológico brasileiro e que existem muitas oportunidades ainda a serem desenvolvidas. Corcase se consolida no segmento de mineração como uma importante fornecedora de insumos de sondagem para a geologia.
Estamos presentes nos principais players do mercado da mineração, desde a extração na praça de sondagem, passando pelo transporte, garantindo a segurança dos dados geológicos, até o armazenamento de testemunhos de sondagem, seguindo altos padrões de qualidade, meio ambiente e economia. Nosso propósito é agregar valor ao processo produtivo das maiores empresas de extração de recursos naturais. Fabricado com total eficiência e insumos de alta qualidade, nossos cases são feitos de material 100% reciclado e recicláveis. São leves e ergonômicos, e sua produção está inserida dentro das normativas ISO 9001, garantindo o total comprometimento do time de colaboradores. Investimos em tecnologia e inovação, com a intenção de tornar nossos produtos cada vez mais adequados às necessidades do setor. E para isso contamos com um laboratório que possibilita a realização de análises de qualidade e total respeito ao meio ambiente. A fábrica está estrategicamente localizada próximo aos principais portos, facilitando sua logística até nossos clientes. Conheça nosso portfólio de produtos no site e fique por dentro da CoreCase em nossas redes sociais. CoreCase, Sustainable Core Box. Vamos introduzir o próximo palestrante, Atlas Correia. É professor do Departamento de Geologia da UFRJ. Desde 2010, desenvolve pesquisas sobre o controle estrutural de mineralizações metálicas em Minas Gerais. Leciona Geologia do Brasil e Geologia Estrutural 2 na graduação, além de metalogênese do ouro e metalogênese do ferro na pós-graduação. Seus projetos focam na metalogenia e evolução geológica do Craton de São Francisco, com destaques recentes para geometalurgia em depósitos auríferos, buscando melhorar o desempenho industrial. Também orienta trabalhos em geologia estrutural no Crato Amazônico e outras regiões. Possui colaboração com empresas como Jaguar Mining e Vale e órgãos públicos como o SGB, CPRM, e trabalhou em exploração mineral e planejamento de lavra de ferro pela Vale e Ferteco. É doutor em Geologia pelo FRJ em 2001. Qual dos dois? Esse aí, esse aqui? Pode ser aqui? Está funcionando já. Fico aqui. Então, gente, bom dia. Obrigado aí por vocês terem me chamado para essa falação aqui. Então, vamos conversar agora sobre geometalurgia. E vocês vão reparar que muitas coisas que eu vou falar aqui já foram citadas antes por outros palestrantes, sendo que a Lohana, ontem, ela citou textualmente o nome, a palavra geometalurgia. Vocês vão ver também que é possível fazer uma interface com coisas que vocês viram na palestra do Alckmin, mais cedo, de evolução regional e coisas parecidas. Então, vamos lá. O que é essa tal dessa geometalurgia? Como é que nasceu essa tal geometalurgia? Ela nasceu em função do fato de que nem sempre aquilo que você espera é o que você encontra na sua mina. Nem sempre você consegue recuperar todo aquele teor que a sua análise química diz. A sua análise química diz que você tem 50% de ferro, mas você só consegue recuperar industrialmente, digamos, 45%, 50% desse ferro. Você começa a ver que partes do seu depósito estão gerando materiais, estão gerando minérios, estão gerando materiais processados após passar pela planta de beneficiamento mineral. Vocês vão reparar que os materiais podem ter características diversas. E a necessidade da gente conseguir otimizar o funcionamento dessas plantas de beneficiamento mineral, a necessidade da gente conseguir ter uma predictibilidade melhor da produção. O que isso significa? Significa você ter certeza que você vai produzir 15, 20, 30 milhões de toneladas com uma determinada característica de forma constante. Isso é essencial para qualquer negócio. Isso gerou a criação da geometalurgia, que não é exatamente uma coisa muito nova. Então, o que a gente tem aqui? Aqui nós temos, no slide de cima, nós temos o... Cadê o botãozinho aqui? Deve ser esse aqui. Nós temos aqui uma estimativa de teores de cobre.
E aqui embaixo você tem uma estimativa da recuperação do cobre. Notem que são duas coisas diferentes. Então, eu tenho áreas aqui onde eu tenho um bom teor, e essa mesma área aqui embaixo tem uma recuperação baixa. Significa que eu não vou conseguir recuperar todo o cobre que eu poderia recuperar nessa região. Nessa parte aqui de baixo, você tem os teores que não são tão bons assim, mas a sua recuperação já é muito melhor. Então, a questão aqui é a gente entender o que controla isso. Por que uma determinada área tem uma recuperação ruim, enquanto outra tem uma recuperação boa? E, acima de tudo, o que a gente consegue fazer para melhorar esse fato? Vamos, então, definir o que é essa geometalurgia. Basicamente, é a aplicação da mineralogia na mineração. Essencialmente, é isso. É a gente entender quais são os minerais que estão carregando os materiais que nos interessam, quais são seus hábitos, quais são as suas texturas, para que aí a gente possa realmente incorporar isso em uma rotina de produção. Nós, hoje em dia, não utilizamos apenas na explotação, que é a produção, mas nós também estamos começando a introduzir isso na exploração, na pesquisa mineral. Por quê? Porque uma vez que você consegue prever como que vai ser o comportamento do seu minério, quais são os problemas que ele vai poder te apresentar, você já consegue melhorar o seu projeto da planta de beneficiamento, e você também vai conseguir, a partir daí, se você já está trabalhando numa região que já tem uma lavra, você vai conseguir ajustar o fluxograma. Você vai conseguir, por exemplo, aumentar ou diminuir uma quantidade de um determinado reagente. Você já vai saber que a sua planta vai gastar mais energia em um determinado momento. Então, tudo isso vai fazer com que você consiga ter um funcionamento mais azeitado da grande máquina que é uma empresa mineral. E, acima de tudo, volto a dar ênfase nisso, é a gente ter uma maior previsão nas estimativas de reserva. Vocês já ouviram a Lohana falar bastante disso ontem. Ontem foi bom tempo falando de reservas e recursos. Então, a gente consegue saber quanto daquelas reservas, quanto daquele recurso vai se transformar efetivamente em material que vai fazer dinheiro. Isso é extremamente importante para a gente. Vamos ver dois exemplos. Nosso primeiro exemplo vai ser com o ferro. Então, aqui a gente tem um fluxograma de como é que funciona a operação de uma planta de beneficiamento em ferro. O caminhão vai colocar o minério no sistema todo de britagem, daí vai para uma série de processos de beneficiamento. Podem incluir separação magnética, podem incluir flotação, são todos métodos que vão ser aplicados. E, depois de tudo isso, você vai levar isso para o carregamento. E esse material ele tem que vir com uma especificação ideal. Você não pode ter um material que fuja muito disso que vocês estão vendo aqui. Então, quando chega na hora de você carregar, de você vender o minério, esse minério ele deve possuir cerca de 65% de ferro. Isso é o que é carregado, isso é o que vocês veem passando nos vagões de trem para cima e para baixo. Se você estiver trabalhando com alto forno, esse teor tem que ser mais elevado. Esse teor vai ter que ser aí na faixa de 68% de ferro. E notem que não depende só do teor de ferro. Se vocês repararem, nessa parte aqui, existem uma série de outros parâmetros, como sílica, alumina, fósforo. Esses são os famosos contaminantes. A Lohana também falou isso para vocês. O trabalho da geóloga, do geólogo numa mina, muitas vezes é entender a distribuição desses contaminantes, porque eles têm um efeito ruim, eles têm o que a gente chama de efeito deletério no material que você vai produzir. Quando você colocar isso no alto forno, vai ter um resultado ruim. Pode gerar um aço de baixa qualidade, por exemplo. E tudo isso vai influenciar no seu custo, no seu projeto final. Um exemplinho aqui. O que você tem aqui são esses contaminantes que a gente falou aqui, controle geológico, o estágio do processo, ou seja, onde que ele vai causar problema para a gente,
e nessa parte aqui o efeito. Então, notem, por exemplo, que se você tiver um material com álcalis, esse álcalis ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que o material, a fusão, o material fundido no alto forno fique com uma viscosidade maior, e aí você vai acabar gastando mais dinheiro no processamento desse minério. Outros casos, você pode causar uma redução na qualidade do aço, que você não vai querer que isso aconteça. Em outros casos, você vai ter, inclusive, efeitos de maior contaminação por cádmio, por exemplo. São coisas que podem gerar problemas já na hora de você estar na siderurgia. E a geometalurgia ela vai aparecer como uma ferramenta para que a gente consiga entender o que é que está trazendo esses contaminantes para o minério. E você tem que mapear esses contaminantes e você, com base nisso, você vai tomar as medidas necessárias. Essas medidas necessárias podem ou não ser viáveis economicamente e elas podem ter um impacto gigantesco na economicidade da sua mina. Um projeto de pesquisa pode literalmente deixar de entrar em produção porque os contaminantes são muito fortes. A primeira coisa que a gente pode fazer é entender quais são as origens desses contaminantes. Por exemplo, se você tem diques ou rochas metapelíticas, diquimáficos e rochas metapelíticas intemperizadas, aquela argila gerada pelo intemperismo, isso vai ser o quê? Vai ser uma fonte de contaminante tipo alumina, OH e também fósforo. Níveis sulfetados vão dar enxofre, e esse enxofre é péssimo, gera poluição lá no alto forno. Carbonatos e formações ferríferas bandadas carbonáticas, isso já vai te gerar alumina, manganês, fósforo, hidroxila. Sistemas de fraturas e falhas, você já costuma ter um tipo de alteração intempérica mais profunda. É só você imaginar, a água da chuva penetra por esses sistemas, vai intemperizar a formação ferrífera bandada, vai gerar uma série de minerais, e esses minerais vão estar enriquecidos em alumina, hidroxila, manganês e fósforo. Bem, em relação às mineralogias e texturas, aí é que a gente entra um pouco mais no domínio geometalúrgico, sensu estricto. Aí é que você vai precisar fazer uma caracterização petrográfica, ou você vai precisar fazer uma separação de minerais e estudar o hábito, a morfologia desses minerais. Ferro. Nem todo ferro que você vai encontrar na formação ferrífera bandada vai estar no óxido. E, industrialmente, a gente só aproveita o ferro que está no óxido. Se a sua formação ferrífera bandada tiver um anfibólio, e vocês sabem que esse anfibólio tem ferro, esse é um ferro que você não vai conseguir produzir. Não tem como você recuperar esse ferro no processo industrial. Então, se 5% do seu ferro está nos anfibólios, é 5% do seu teor final da formação ferrífera bandada que você não vai conseguir recuperar nunca, tá bom? Inclusões de ganga, o que isso significa? Significa que você pode ter um mineral-minério, que no nosso caso seria uma hematita ou uma magnetita, com pequenininhas inclusões de quartzo. Sabe o que vai acontecer? Se você tem separação magnética, você vai acabar trazendo mais sílica, mais quartzo do que você queria. Por quê? Porque você atraiu, você separou um cristal de magnetita, hematita, ou o que quer que seja, com pedacinhos de quartzo ali dentro. Se você tiver hematita especular fina, o que isso quer dizer? Especularita, lembra da mineral 1? Quando você tem aquelas hematitas que são planares. Se ela é fininha, isso vai dar problema na sua separação por meio denso, porque, como ela é planar, ela não vai decantar, ela vai flotar, ela vai subir. É toda uma fração granulométrica que vai parar na sua barragem de rejeito e não aonde você queria que ela fosse parar, que é o quê? Na pilha de minério. Intercrescimentos finos também podem ter o mesmo problema na separação magnética e na flotação. Para vocês verem que a geometalurgia não é exatamente uma coisa nova, isso aqui é um trabalho de 1998, feito pela, então, Companhia Vale do Rio Doce. Eu tenho certeza absoluta que a maioria de vocês não estava nascido nesse tempo aí.
e a gente já falava de geometalurgia, tá bom? Então, o que é que eles fizeram nessa época? Eles pegaram o hábito e o tipo de mineral, hematita criptocristalina, martita, magnetita. Vocês devem lembrar da martita, que é o quê? É o pseudomorfo de hematita sobre magnetita. Hematita recristalizada, que são essas que têm esse hábito com vários embainhamentos nos cristais. Hematita granular, que é quando você tem ela com os cristalzinhos mais bem formados. Lamelar, que é tipo especularita. E os hidróxidos, guetita, limonita. E eles fizeram essa separação para que ficasse mais fácil na hora de você entender a geometalurgia do seu minério de ferro. O que é que você pode observar? Por exemplo, que se você tiver isso daqui, o seu material ele vai ser muito mais frágil. Então, você não vai gastar muito com o quê? Com britador. E britador é uma coisa que gasta muita energia numa mineração. Se você tiver hematitas desse tipo granular aqui, você já vai ter uma determinada facilidade para conseguir material um pouco mais resistente. Vocês devem se lembrar que a Lohana falou para vocês que você tem minério de ferro tipo LAMP, minério de ferro tipo Sinter, e em última análise é isso daqui que define se você tem LAMP ore, se você tem Sinter ou o que quer que seja. Se você vai utilizar o teu minério para fazer pelotas, que é um produto que tem um valor agregado maior, você alimenta o alto-forno com essas pelotas, que é a sua mineração que produz, e tudo isso tem a ver o quê? Com o hábito e os tipos do mineral que você vai encontrar na sua formação ferrífera bandada. Se a gente der um zoom out nisso, se a gente começar a pensar em relação à evolução tectônica de uma determinada área, coisas que o Alckmin falou para vocês no primeiro dia, o que a gente vai reparar? Nós precisamos conhecer a evolução tectônica da área para que a gente possa, a partir daí, fazer uma integração entre o que a gente está vendo na mina e por que você tem a especularita, por exemplo, ao longo de uma determinada zona de cisalhamento com uma determinada direção. Por que na parte leste do quadrilátero os minérios são mais especularíticos do que na parte oeste? Na parte oeste tem mais magnetita. Isso é por causa da evolução tectônica. Então, se você está na parte oeste, você tem mais influência desses eventos aqui que são do Paleoproterozoico, que eles tendem a gerar corpos mais de magnetita compacta. Se você está na parte leste, você tem maior influência do evento tectônico do Panafricano Brasiliano. E isso tende a gerar minérios mais cisalhados, minérios que vão possuir mais especularita, o que significa que o processamento, a rota de processamento para isso daqui vai ter que ser diferente da rota de processamento para a parte oeste, tá certo? E, inclusive, a sua mina, ela pode ter 90% da área com especularita e algumas regiões com hematita mais compacta. Ou você pode ter um minério magnetítico, magnetita compacta, hematita compacta, e atravessado por faixas cisalhadas, aonde você vai ter mais especularita. Vamos agora ver o que a gente precisaria fazer, então, para trabalhar numa dessas minas, seguindo esse tipo de abordagem. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, hoje em dia, a gente sempre trabalha em 3D. Tudo aquilo que vocês veem em mapeamento geológico 1, 2, 3 e 4, vocês precisam imaginar aquilo em 3 dimensões, tá certo? Não basta só o plano. Então, tudo que a gente fala em lavra, em mina, é mapeamento tridimensional, é modelagem tridimensional. Então, vocês vão precisar saber quais são as associações e quais são os hábitos dos minerais minério, que são aqueles que carregam a commodity que te interessa, e os minerais de ganga. Qual é o hábito do quartzo? Qual é o hábito da hematita? Qual é o hábito da magnetita? Granulometria, formato de cristal? Isso precisa ser descrito. Vocês, ali está o ouro, ali foi um mau erro de copy-pasta, no caso, tá? Desculpem, por favor. E vocês precisam saber controles estruturais, controles litológicos, controles intempéricos, porque cada
formação ferrífera vai agir de maneira diferente se você tem uma estrutura gerada por dobra, ou controlada por falha, ou controlada por fraturas, e assim por diante. E a gente precisa também ter uma atenção muito grande em relação à escala desses controles, porque você pode ter um controle que vai ter efeito apenas em uma bancada, apenas em um setor da mina, e outro que pode ter um efeito em todo um setor enorme da sua lavra. Vamos ver agora um outro caso, que é o caso do ouro. Como que seria a geometalurgia em um depósito de ouro? Primeira coisa, vocês devem estar vendo um diagrama aí na frente, que eu tenho certeza absoluta que o pessoal que fica fazendo mineral 1 odeia esses diagramas, porque dá trabalho pensar, é complicadinho. Gente, isso aqui é informação super valiosa. Sem isso aqui você não consegue entender uma mineralização, sem isso daqui não consegue entender uma mina. Não basta você saber reconhecer uma pirrotita, você tem que entender o que a pirrotita significa para você, tá bom? Então, vejam bem, o que esse diagrama ele mostra para a gente? Ele mostra condições de fugacidade de oxigênio e condições de pH ali. E esses tracinhos que vocês estão olhando ali, 1 ppb, 10 ppb, 100 ppb, é a quantidade de ouro que esses minerais conseguem segurar, conseguem reter. Olhando para isso daí, o que a gente vê? A gente vê que, de uma forma geral, olha só, o campo onde você consegue reter mais ouro é o campo de quem? É o campo da pirita. A pirrotita, ela já consegue reter muito menos ouro do que a pirita. Significa que, potencialmente, se você tem uma mineralização sulfetada a pirita, ela pode conter teores maiores do que pirrotita. E assim por diante. Por outro lado, se vocês olharem, aqui vocês têm caminhos de oxidação e acidificação, mostrando para vocês o quê? Que se você estava aqui, mas você acidificar o fluido, você vai diminuindo a quantidade de ouro que esses sulfetos que foram formados em condições mais ácidas conseguem reter. Se você oxidar, uma coisa parecida também vai acontecer. O que isso indica para a gente? Que eu preciso conhecer a minha mineralogia, eu preciso mapear a minha associação de sulfetos, eu preciso saber qual é a ordem de formação dos sulfetos que eu vou ter no meu depósito aurífero. Senão, eu não vou conseguir entender por que uma parte da minha jazida é mais rica do que a outra. Eu não vou conseguir entender por que a minha mina A é mais rica do que a minha mina B. Um outro exemplo é isso daqui. Nós estamos vendo aqui uma coisa que se chama ouro adsorvido, que, de certa maneira, é a quantidade de ouro que o sulfeto consegue capturar, mas por um processo chamado adsorção. Mesma vez, o que a gente tem? A pirita consegue capturar mais do que a pirrotita. Por isso que é essencial que a gente consiga mapear as associações, a gente consiga mapear a ordem de formação dos sulfetos, e isso em 3 dimensões, porque isso vai dizer para a gente quais são as partes das minas ou quais são os corpos mineralizados que são mais prospectivos do que os outros. Bacana, mas como é que a gente vai ver o ouro em uma jazida de ouro? Esse caso aqui é o caso que a gente gosta de ver. É o caso de todo quanto é filme de Hollywood, essas coisas, o ouro sempre está assim. Na maioria das vezes não está desse jeito, tá certo? O que vocês estão vendo aí é o que a gente chama de ouro livre, grosso. É o ouro que você consegue ver a olho nu ou com uma lupinha, tá? Sem ter muito trabalho. Quando você tem isso daqui, o teu processamento é super simples. É o processamento que é feito desde o tempo dos faraós. Você vai simplesmente moer o material e, usando uma ferramenta tipo uma bateia, você vai separar o ouro que é mais denso. Então, você vai usar por bateia, por gravidade, ou por aquelas mesas concentradoras que elas vão vibrando e separando o material mais denso do material menos denso. Tá certo? Só que, na maioria das vezes, o ouro é bem mais fino. Então, aqui a gente tem
uma imagem de uma lâmina em luz refletida. Talvez vocês não estejam muito acostumados com isso, vocês estejam acostumados com a petrografia de luz transmitida. Essa é de luz refletida, para você conseguir ver os minerais que são opacos. Tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente está vendo que nós temos incluso nos cristais de arsenopirita o nosso amiguinho ouro. E, às vezes, ele está onde? Está no contato do grão de arsenopirita com a ganga, ou mesmo dentro, no interior da ganga. Esse caso, ele ainda não é ruim. Esse caso aqui, você tem grãos de ouro que são microscópicos, mas na hora que você conseguir britar, que você conseguir moer esse material, você vai liberar esse ouro. Então, você consegue separá-lo por meios gravimétricos. Só que nem todo ouro ele vai conseguir ser capturado dessa forma. Se ele for mais fininho, se a gente estiver falando desses ourinhos aqui, estão vendo esses grãozinhos menorzinhos aqui? Esses grãozinhos menorzinhos, eles podem requerer o processamento que a gente utiliza atualmente, que é a famosa cianetação. De uma forma geral, você vai moer o material aurífero, você vai colocá-lo em grandes pilhas com um embasamento impermeável e você vai utilizar aspersores para, com esses aspersores, você vai jogar água com cianeto. O cianeto ele vai percolar por essa pilha de minério britado e ele vai recuperar o ouro através daquela reação química que vocês estão vendo ali embaixo. Tá certo? Depois isso tudo vai para tanques de eletrólise e a partir desses tanques de eletrólise você tem a separação do ouro. E aí essa água é recirculada para você aproveitar de novo. Então, quando a gente está nesses casos aqui, que é o ouro já muito fininho, que você só consegue enxergar em microscopia eletrônica, a sua única salvação é o quê? É a cianetação. Senão você não consegue recuperar esse ouro aí, tá certo? Sendo que, se o seu ouro estiver muito, muito, muito fininho, como essas coisas aqui, o que vai acontecer é que esse ouro ele nunca vai ser liberado. Porque você vai britar, você vai moer esse sulfeto, mas você vai, na verdade, ficar com grãos moídos de arsenopirita, onde você vai ter o ouro dentro daquele grão. Então, o cianeto não vai conseguir encontrar esses grãos, não vai reagir, você não vai ter o que a gente chama de recuperação boa, tá certo? Isso começa a ser o que a gente chama de refratário. Refratário é o minério aurífero que ele não responde bem à cianetação. Ele não vai responder bem à cianetação por uma série de motivos. Pode ser o tamanho do cristal, o tamanho do grãozinho de ouro. Esse grãozinho de ouro que é fininho demais, então você quebra o sulfeto que o contém e você não consegue fazer o cianeto entrar em contato com ele. Pode ser pela presença do que a gente chama de elemento cianocida. O que é um elemento cianocida? É quando você tem arsênio ou antimônio, e esses elementos eles vão reagir com o cianeto e não dão espaço para que o ouro reaja. Pode ser o que a gente chama de minerais que roubam a solução lixiviante ou que roubam oxigênio, arsenopirita, bertierita, pirrotita. Pode ser porque você tem material carbonoso. Vocês ouviram antes de mim ela estava falando para vocês que você pode ter grafita como subproduto do ouro. Por quê? Porque algumas jazidas de ouro elas estão em filitos carbonosos. E então, depois que você acaba de produzir o ouro, você retirou o ouro por esses processos, você fica com uma pilha de filito carbonoso, de xisto grafitoso, se for o caso, que a gente pode tentar aproveitar de outra maneira. O grande problema é que esse carbono ele é ruim para a gente, porque quando você tem carbono, o carbono ele tende, por afinidade geoquímica, a roubar o ouro. Você pode ter teluretos ou antimonietos de ouro. Nesse caso, o ouro está agarrado com o telúrio com ligações covalentes. Não vai rolar a cianetação, você não vai conseguir. E você pode ter as micropartículas e nanopartículas de ouro, e às vezes até ouro 1 em solução sólida com arsênio em arsenopirita. Esse é o famoso ouro invisível, que é o pior de todos.
Se você entende o que está acontecendo, entende por que a recuperação em parte do teu depósito é ruim, quais são esses fatores que estão aqui, a gente consegue, a partir daí, tentar encontrar uma solução mais adequada e que tenha uma relação custo-benefício aceitável para a gente poder trabalhar. Isso pode ser oxidação por pressão, roasting, pode ser o uso de autoclave, pode ser uma moagem mais intensa, que seria o melhor caso, ou mesmo a famosa biooxidação. Isso que vocês estão olhando aqui são as famosas nanopartículas de ouro. Então, notem o tamanho aqui, isso aqui, que aqui são 100 nanômetros. Isso aqui não é qualquer microscópio eletrônico que vai conseguir mostrar isso para vocês. E essas nanopartículas, elas vão estar para sempre presas. Você não vai conseguir recuperá-las. Num caso pior ainda, para vocês terem uma ideia do tamanho de uma dessas nanopartículas, isso daqui não é pixel da imagem, isso aqui são átomos individuais de ouro. Tá certo? Então, vejam o tamanho disso aqui. Essa imagem está te mostrando o átomo de ouro. Tá certo? Então, você não consegue recuperar de tão pequeno que é. Não tem como você quebrar esse material. E o pior dos casos é esse aqui, onde o que vocês estão olhando aqui é uma borda de pirita rico em arsênio. E aqui, cada bolinha dessa é um átomo. Cada bolinha é um átomo, e cada bolinha dessa é um átomo de arsênio e ou de ouro, porque o que você tem aqui é uma solução sólida entre o arsênio e o ouro mais um. Aqui você não está com ouro nativo. E nesse caso aqui, você não vai conseguir recuperar esse ouro. Esse é o grande pesadelo de qualquer mineração de ouro. Para ver o que a gente pode fazer a respeito disso, o caso aqui do trabalho da Gabriela, na mina de Pilar, que é essa bolinha vermelha que vocês estão vendo aí, na parte extremo leste do quadrilátero ferrífero. A mina tem essa estruturação bonitinha, facilzinha, como vocês estão olhando aqui. Esse monte de dobra recumbente aí que muda de plunge à medida que você vai para a profundidade maior. Isso daqui são os corpos mineralizados. E na região de Pilar, eles precisam controlar a quantidade de arsênio que você tem, porque o minério lá é dominado por arsenopirita. Então, você precisa entender o que é que está acontecendo. E a Gabriela fez um estudo maravilhoso nessa mina, utilizando geoestatística, onde ela conseguiu separar as associações de elementos. Então, com base nisso, você consegue prever quais são os minerais, quais são os corpos, quais são as partes dos corpos de minério que vão ter problemas com os elementos cianocidas. E, com isso, ela conseguiu criar um fluxograma que prevê o uso de técnicas de petrografia, microscopia eletrônica, raio-x e análise de tipo Rietveld, junto com o pessoal lá do CETEM, para você saber a mineralogia, o tipo do ouro e, a partir daí, ter uma maior predictibilidade na sua planta. Você sabe se você vai ter um problema maior ou um problema menor nos próximos momentos, na hora que você for lavrar aquele bloco. Então, o que a gente faz nesse caso aí? Mapeia associações de minerais metálicos, sulfetos, antimonietos, teluretos. Mapeamos o hábito do ouro, sempre lembrando para vocês que isso é em 3D, tá certo? Tentamos ver a ocorrência dos cianocidas. O cobre também é um cianocida, ele também tende a pegar o lugar do ouro. E tentamos encontrar se nós temos ocorrência de rochas ricas em carbono no seu minério, que elas podem nos trazer problemas. Lembrando para vocês que, às vezes, basta que aquela rocha tenha uns filmezinhos de matéria orgânica para diminuir a recuperação. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que eu não tenha rompido muito o meu tempo. Obrigada a todos pela palestra. Gostaria de abrir 5 minutos para as perguntas, comentários. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Obrigada, Atlas.